Bom, seja bem-vindo, bem-vinda para quem estiver assistindo essa gravação. Então, hoje nós vamos dar início ao texto chamado O Início do Tratamento de Freud, de 1913. Nós vamos ler metade hoje e metade amanhã, tá bom? Então, vai ser dividido em duas partes. Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise. 1. Quem deseja aprender o nobre jogo do xadrez, logo descobrirá que somente as aberturas finais permitem uma descrição sistemática e exaustiva, enquanto a infinita variedade de movimentos após a abertura desafia uma tal descrição. Apesar, apenas o estudo diligente de partidas dos mestres pode preencher a lacuna na instrução. As regras que podemos oferecer para o exercício do tratamento psicanalítico estão sujeitas a limitações parecidas. Isso aqui também é uma boa forma de entender o xadrez e a psicanálise. Nas páginas que seguem, procurarei reunir, para uso do analista praticante, algumas dessas regras acerca do início do tratamento. Entre elas, estão determinações que podem parecer triviais, e que provavelmente o são. Para sua justificação, vale dizer que são precisamente regras do jogo, que tendem a retirar seu significado do contexto maior do jogo. Mas farei bem em designá-las como recomendações, em não reivindicar sua obrigatoriedade. A extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos anímicos e a riqueza de fatores determinantes resistem à mecanização da técnica e permite que um procedimento geral correto permaneça eventualmente sem efeito, e que um outro, totalmente errado, conduza ao objetivo. Essas circunstâncias não impedem, porém, que se estabeleça uma conduta medianamente adequada para o médico. Dei as indicações mais importantes para a escolha dos doentes em outro lugar, alguns anos atrás. De modo que não as repetirei aqui. Nesse meio tempo, elas tiveram a aprovação de outros especialistas. Mas acrescento que, desde então, me habituei, tratando-se de um doente que conheço pouco, a aceitar de início provisoriamente, pelo período de 1 ou 2 semanas. Havendo interrupção nesse período, poupamos ao doente a dolorosa impressão de uma tentativa de cura fracassada. Fez-se apenas uma sondagem para conhecer o caso e decidir se é apropriado para análise. Ou seja, nem tudo cabe ser analisado, né? Não dispomos de uma outra espécie de prova além desse ensaio, conversas e perguntas durante a sessão, mesmo que frequentes e prolongadas, não poderiam substituí-lo. Mas esse ensaio preliminar já é o começo da análise, e deve seguir as regras da mesma. Talvez se possa distingui-lo por deixarmos o paciente falar, sobretudo, e lhe darmos apenas os esclarecimentos que foram dispensáveis à continuação da sua narrativa. O começo do tratamento, com o período de prova de algumas semanas, tem também uma motivação relacionada ao diagnóstico. Frequentemente, em face de uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, mas não demasiadamente pronunciados e existindo há não muito tempo, ou seja, precisamente a forma que tenderíamos a ver como propícia para o tratamento, deve-se admitir a dúvida de que o caso talvez corresponda ao estágio preliminar do que se chama dementia precoce, esquizofrenia, Blower, parafrenia, segundo a minha sugestão. E que mais cedo ou mais tarde venham a exibir um quadro acentuado dessa afecção. Eu questiono se seja sempre possível fazer a distinção. Sei que há psiquiatras que existam bem menos do diagnóstico diferencial, mas pude me convencer que também erram com a mesma frequência. Ocorre que para o psicanalista o erro é mais funesto que para o assim chamado psiquiatra clínico, pois este não empreende, seja num caso ou no outro, algo de realmente proveitoso. Corre apenas o perigo de um erro teórico, e seu diagnóstico tem interesse apenas acadêmico.
Já o psicanalista mete, num caso desfavorável, um desacerto prático. Torna-se culpado por um gasto inútil e desacredita seu procedimento terapêutico. Ele não pode manter sua promessa de cura caso o paciente sofra, não de histeria ou de neurose obsessiva, mas de parafrenia. E então, tem motivos particularmente fortes para evitar o erro diagnóstico. Num tratamento experimental de algumas semanas, ele com frequência perceberá coisas suspeitas, que poderão levá-los a não prosseguir com a tentativa. Infelizmente, não posso afirmar que tal experiência permita, via de regra, uma decisão segura. É apenas mais uma boa precaução. Longas entrevistas antes do início do tratamento, uma terapia preliminar de outra espécie, assim como o conhecimento anterior entre o médico e o futuro analisando, tem nítidas consequências desfavoráveis, para as quais se deve estar preparado, pois fazem o paciente encarar o médico com atitude transferencial pronta, que o médico tende a primeiro descobrir lentamente, em vez de ter a oportunidade de observar a transferência nascer e crescer. Desse modo, o paciente tem uma dianteira por algum tempo, algo que na terapia só lhe concedemos a contragosto. Deve-se desconfiar de todos os que propõem adiar o começo do tratamento. A experiência mostra que depois do prazo combinado, eles não aparecem, mesmo quando o motivo desse adiamento, isto é, a racionalização do propósito, parece irrepreensível para o não iniciado. Dificuldades especiais ocorrem quando há vínculos sociais ou de amizade entre o médico e o paciente que ingressa na análise ou entre sua família. O psicanalista, que se pede que receba tratamento a esposa ou filho de um amigo, possa se preparar para o fato que o procedimento, não importando o resultado, vai lhe custar a amizade. E tem que fazer o sacrifício se não arranjar um substituto confiável. Leigos e médicos que ainda confundem de bom grado a psicanálise e um tratamento por sugestão costumam atribuir grande valor à expectativa que o paciente traz para o novo tratamento. Acham, com frequência, que não se terá muito trabalho com um doente que tem enorme confiança na psicanálise e está plenamente convencido de sua verdade e eficácia. Com o outro, será ainda mais difícil, pois ele se mostra cético e nada acredita, até ver o resultado de sua própria pessoa. Mas, na realidade, essa atitude dos doentes tem importância mínima. Sua temporária confiança ou desconfiança pouco significa, ante as resistências internas que serve de âncora para a neurose. Claro que a disposição confiante do paciente torna agradável o trato inicial com ele. Nós lhe agradecemos por isso, mas advertimos que sua prevenção favorável será destruída pela primeira dificuldade que surgiu no tratamento. E ao cético diremos que a análise não recolhe confiança, que ele pode ser cético ou desconfiado como quiser, que não levaremos essa atitude à conta de seu julgamento, pois ela não se acha em condição de formar um juízo confiável nessas questões. Sua desconfiança é justamente um sintoma ao lado de seus outros sintomas e não interferirá se ele apenas seguir constantemente o que a regra do tratamento dele exigir. Quem estiver familiarizado com a natureza da neurose não se espantará de ouvir que mesmo alguém habilitado a praticar a psicanálise em outros pode se comportar como qualquer mortal e será capaz de produzir as mais fortes resistências, tão logo se torne ele o mesmo objeto da análise. Então, mais uma vez percebemos a dimensão psíquica profunda e nada havemos de surpreender no fato de a neurose enraizar em camadas psíquicas em que a formação analítica não penetrou. Tudo tranquilo, hein? Pode falar. Tranquilo,
Tranquilo, eu queria só destacar Hum, esse texto curto aí que você leu até agora, hum, mas assim, duas palavras que eu achei estranho, né? A primeira, a demência, né? Que ele colocou lá em latim, uhum, demente, demente é alguma coisa, não me lembro qual é a outra palavra, certo. mas assim, já evoluiu, a medicina já evoluiu, isso é 1913, né? Isso. A medicina já evoluiu, já se sabe que a esquizofrenia não é uma demência, né? Uhum, Nem a esquizofrenia, nem essas outras patologias mais psíquicas, os psiquiatras nem tratam, na verdade, neurose, histeria. uhum, Isso aí é porque o Freud estava começando a experimentar essa técnica de psicanálise e por isso ele resolveu tratar os pacientes com esse termo, né? Mas hoje em dia o médico não faz psicanálise. Raramente você vai encontrar um psiquiatra psicanalista. Geralmente o cara é psiquiatra mesmo, e ele trata só de doenças psiquiátricas, que tem lá no DSM, né? Então é só para destacar essa diferença, para a gente não achar que isso ainda acontece. Agora, os casos da demência, demência precoce, é? é, parece que é a demência precoce, é alguma coisa assim. Precoce. Eu não acredito que a esquizofrenia seja uma demência precoce, não. Acho que demência é mais neurológica, hoje em dia, né? Agora, eu não sei se o método dele era neurológico, porque ele era neurologista, Sim, o Freud. uhum. Então, ele pode ter tirado isso da neurologia, né? Sim, da época dele, exatamente. Sim, sim. E o que mais? Você falou que tem o segundo ponto. São esses dois pontos? Esse ponto da demência e o outro ponto, deixa eu ver qual era. Agora eu me perdi. Da demência. E essa parte da neurologia, né? Que a neurologia é que trata de demência. Sim. Por isso que ele ainda estava muito preso. Quer dizer, nessa época, a terapia psicanalítica ainda era muito neurológica. Eu acho que com o tempo, porque em 1913 ele deixou de. Ele faleceu com quantos anos? Com década de 50, alguma coisa assim? Não, né? Foi acho que 40 e pouco, é por aí. 40 e pouco, né? Então eu acho que É. ele foi mudando. Uhum. Ele foi mudando com o tempo, né? Ele começou muito preso à neurologia ainda. Sim, sim, sim. Isso é fato. Então, é exatamente. E depois ele vai um pouco, ele vai saindo um pouco disso, ele vai ampliando um pouco algumas coisas. Sim, Uhum. você tem razão. Ele estava buscando ali uma. Ele estava bebendo muito dessa questão da neurologia da época dele, né? E esse eu acho que é um escrito mais assim, é, mais, mais no meio do estudo dele, né? Porque depois tem os estudos que são mais além de 30 e pouco, né? São as fases que ele tem, né? Acho que acredito que em outros textos ele vai falar outras coisas de outras formas, né? Vai evoluir o termo como ele fez muitas coisas, né? Assim como ele fez com a topologia, né? Tem a primeira, a segunda, né? Talvez em outros textos mais uma maturidade dele, talvez ele defina de outra forma, ou veja de outra forma. É porque a maioria dos grandes psicanalistas, eles eram psiquiatras também. O Sim. Lacan era médico, né, também. Uhum. Sim, sim. Então, a maioria deles tinham base mesmo biológica para poder falar. Então, é como se fosse assim, porque você cria um problema que o psiquismo vira biologismo, entendeu? Uhum. Sim. E vira um problema mesmo. Porque, Aí você pode confundir as bolas, né? sim, exatamente, exatamente.
E é uma discussão que até hoje é bem forte, né? Dessa coisa, especialmente da filosofia da mente, estudo da consciência e tal. É bem. É, E hoje em dia, até foi interessante você ter colocado isso, porque hoje em dia existe a neuropsicanálise também, né? Que já é uma coisa bem mais recente, bem mais moderna, que está sendo explorada, que é esse uso de vários recursos da ciência, da neurociência também mais moderna, e em vista da psicanálise, que era uma coisa que o Freud também queria fazer. Ele queria dar uma certa propriedade mais robusta intelectual. E um dos grandes que estão fazendo isso é um psicanalista chamado Mark Solms. Ele traduziu todas as obras de Freud do alemão para o inglês. E ele que está dando uma certa cara nova em alguns aspectos da neuropsicanálise. Então também é uma coisa bem interessante também. não tem, eu acho que não tem como você fugir de certos aspectos biológicos. Por exemplo, na, na histeria, né? A histeria, não, vamos pegar a histeria não, que é mais complicado, mas a neurose, ela somatiza, né? O indivíduo que é neurótico, neurose obsessiva. Uhum. O cara tem obsessão por. Vou só dar um exemplo doido aqui que me veio à cabeça. O cara tem obsessão por empilhar tijolos. Aí o cara todo dia tem que empilhar vários tijolos. Aí tu imagina aí a vida dele vai girar em torno de empilhar tijolos. Estou só Sim. dando esse exemplo, né? Uhum. Que tem exemplo mais bizarro do que isso. A gente pensa que não tem, mas tem. Tem. O Esse é um cara exemplo mais simples, né? é o exemplo mais simples, tipo o cara que é pedreiro, que o cara começa a criar neurose por isso, né? Ele acha que ele tem que estar todo tempo trabalhando. Aí o trabalho ali é a desculpa para ele fazer o que ele quer. Lógico que ele trabalha porque é trabalhador, mas vira uma desculpa para alimentar a neurose dele por consertar casas, por criar casas, por fazer casas, né? Uhum. Verdade, também tem isso. Inclusive, a gente vai estudar o texto dele, que tem um texto do Freud chamado Neurose e Psicose, se não me engano. E a gente vai estudar um texto curtinho. A gente vai estudar esse texto num sábado aí, ou numa segunda ou terça-feira, porque a gente está aumentando os dias agora. Tem muita Mas aí coisa. o interessante, só para finalizar, o interessante é que o sujeito se passa por normal, entendeu? Sim. E enquanto que o sujeito que não faz esse tipo de coisa, mas que é aquele o famoso esquizofrênico mesmo, né? Uhum. Ele está renegado da sociedade. Sim. Enquanto que o sujeito que é um neurótico obsessivo, que ele tem, eu dei esse exemplo dos tijolos, mas foi só um exemplo qualquer, Sim. poderia ser qualquer outro, que é, sei lá, o cara que tem obsessão por comida, então o cara tem que estar comendo todo tempo, Uhum. e vários outros, né? Lavar as mãos, que é o famoso toque. Sim. Aí isso não atrapalha a vida de ninguém, aparentemente, né? Você lavar as mãos, você só vai atrapalhar a sua vida. Uhum. Mas se prejudica a sua vida, já é uma patologia, não deixa de Sim. ser, né? Já é Sim. uma patologia. Já causa um sofrimento, já começa a entrar na patologia. Se você toda a vida tem que acabou de fazer alguma coisa, você tem que lavar as mãos, porque senão você não, aí você já é um sofrimento para aquela pessoa, né? Sim. Então, só que o que eu acho que esse texto quer dizer até agora é que esses sentimentos, essas sensações que o sujeito tem, não é só um caso de uma patologia simples, é o caso de uma demência. Você vai se degradando
que a ideia que eu estava vendo, agora antes de entrar, né? Eu estava assistindo uma aula, o professor estava explicando justamente isso, que a ideia da psiquiatria é que a esquizofrenia é uma decomposição do sujeito. Uhum, O sujeito vai se decompondo, vai se degradando até ficar demente, realmente. uhum, E sendo que a gente sabe que não é bem por aí, né? uhum, A esquizofrenia não é só uma demência. Aliás, não é uma demência, porque a esquizofrenia não tem base neurológica. uhum. Interessante, interessante. Interessante o que você falou. Boa noite, Luci, tudo bem por aí? Muito interessante. Joia, que bom que você está aqui, que bom. Vamos lá, então, vamos mais 5 páginas. É interessante. Pontos importantes no começo da terapia analítica são as estipulações a respeito do tempo e dinheiro. No tocante ao tempo, sigo estritamente o princípio de contratar uma hora definida. Cada paciente recebe uma determinada hora do meu dia de trabalho, ela é sua, ele é responsável por ela, mesmo quando não utiliza. Essa determinação, que em nossa sociedade é vista como natural para um professor de língua ou de música, pode parecer muito rígida ou indigna da profissão, no caso de um médico. As pessoas tenderão a lembrar os numerosos acasos que podem impedir o paciente de, a cada vez, chegar ao médico na mesma hora. E pedirão que sejam levadas em conta as muitas doenças intercorrentes, que podem sobrevir no curso de um longo tratamento analítico. A minha resposta é: não há outra maneira. Com uma prática mais tolerante, as desistências eventuais se multiplicam de tal forma que o médico vê ameaçada a sua existência material. Na observância rigorosa dessa determinação, porém, verifica-se que impedimentos ocasionais não ocorrem absolutamente. Enfermidades intercorrentes são raras. Dificilmente nós vemos a situação de gozar um ócio de que nos envergonharíamos. Podemos continuar o trabalho sem interrupção, evitando a experiência penosa e desconcertante de sempre ver surgir uma pausa de que não temos culpa. Quando o trabalho prometia se tornar particularmente importante e rico em conteúdo. Somente após exercer por alguns anos a psicanálise em severa obediência ao princípio da hora contratada, é que nos persuadimos realmente da importância do fator psicogênico na vida cotidiana das pessoas, da frequência das doenças escolares e da insignificância do acaso. Havendo indubitáveis afecções orgânicas, que certamente não podem ser excluídas pelo interesse psíquico do paciente em comparecer. Eu interrompo o tratamento, considero-me autorizado a dar outro emprego à hora liberada e aceito novamente o paciente tão logo ele se restabeleça e eu tenho uma outra hora livre. Trabalho com os pacientes diariamente, com exceção aos domingos e dias feriados, seja normalmente 6 vezes na semana. Hoje a gente já sabe que não é assim. Para casos leves ou continuações de tratamento avançado, passam 3 horas por semana. Também é difícil também. Fora isso, limitações de tempo não são vantajosas nem para o médico e nem para o paciente. E no começo devem ser inteiramente rejeitadas. Até mesmo interrupções breves perturbam um pouco o trabalho. Costumávamos falar, brincando, de uma cross de segunda-feira, ao começar de novo após o descanso de domingo. No trabalho pouco frequente, há o perigo de não acompanhar o ritmo das vivências reais do paciente. Da terapia, perder o contato com o presente e enveredar por caminhos secundários. Ocasionalmente, encontramos doentes aos quais é preciso dedicar mais tempo
que é a média de 1 hora, pois gastam a maior do tempo dessas horas para degelar e se tornar comunicativos. Depende do caso, até hoje é assim. Uma pergunta incômoda para o médico é que o doente lhe dirija logo no começo aqui. Quanto tempo vai durar o tratamento? Quanto tempo o senhor precisa para me livrar do meu sofrimento? Tendo proposto uma experiência de algumas semanas, escapamos de uma resposta direta a essa pergunta ao prometer que depois do período experimental poderemos dar uma notícia mais segura. Respondemos quase como Esopo na fábula, quando Andarilho pergunta pela extensão do caminho e houve a exortação anda, que é explicada com a justificativa de que é preciso antes conhecer o passo do Andarilho para poder calcular a duração de sua viagem. Esse expediente nos ajuda nas primeiras dificuldades, mas a comparação não é boa, pois o neurótico pode mudar seu andamento com facilidade e fazer progressos muito lentos às vezes. A pergunta sobre a duração do tratamento é quase impossível de responder, na verdade. Muita gente faz isso hoje em dia. A falta de percepção dos doentes e a insinceridade dos médicos se juntam para que as mais medidas exigências sejam feitas à análise, concedendo-lhes, para isso, um mínimo de tempo. Ofereço como exemplo os seguintes dados da quarta de uma senhora da Rússia, que há poucos dias recebi. Ela tem 53 anos de idade, vem sofrendo há 23 anos, há 10 incapaz de qualquer trabalho constante, tratamento em várias clínicas de nervo, não conseguiram habilitá-la para uma vida ativa. Ela espera ser completamente curada pela psicanálise, sobre a qual deu alguma coisa. Mas seu tratamento já custou tanto à sua família que ela não poderia permanecer mais que 6 ou 8 semanas em Viena. Outra dificuldade está em que ela deseja, desde o início, manifestar-se, apenas por escrito, pois tocar em seu complexo provocaria nela uma explosão, ou a deixaria temporariamente muda. Ninguém espera que se possa erguer uma pesada mesa com 2 dedos como um leve banquinho, ou construir uma casa grande no mesmo intervalo de tempo que uma palhoça, mas quando se trata da neurose, que não parece estar incluída no conjunto do pensar humano, mesmo pessoas inteligentes esquecem que existe proporcionalidade entre tempo, trabalho e êxito. Esquecem mesmo. O que é, aliás, uma compreensível decorrência da ignorância profunda acerca da etiologia das neuroses. Devido a essa ignorância, a neurose me parece uma garota vinda de longe. Não se sabe de onde veio, pois esperam que um belo dia desapareça. Tudo tranquilo aí, gente? Sossegadinho? Só para destacar essa, que eu lembrei de uma professora muito boa, que eu sempre vejo as aulas dela no YouTube, Hum, e é a Ana Carolina Soria, professora da USP, né? Aí ela mistura o Schopenhauer com o Freud, mas é uma mistura interessante que ela faz. E ela e ontem eu estava estudando a questão da representação. O canal Ixi, tem que colocar o nome dela. Você coloca o nome dela lá na busca, Ana Carolina Soria, que é bem interessante. Aí ela usa o Schopenhauer, né, para falar da representação dos objetos que são representáveis e da linguagem que você pode criar a partir dos objetos. Se eu tiver entendido bem ela, né? E ela tenta fazer isso, trazer isso para a psicanálise, né? Por exemplo, o desejo, você deseja, mas você deseja algo. Só que às vezes esse algo é imaterial, por exemplo, você deseja ser feliz. Mas o que é felicidade, né? Aí é o que você representa
pela felicidade. Aí, para uns, a felicidade é ter um carro, para outros é ter um marido, para outros é ter uma esposa, e assim vai, né? Quer dizer, você deseja o imaterial, você não deseja o material, a matéria, né? Porque quando a gente fala em desejo, a gente acha que o desejo está restrito ao que é material. Por exemplo, eu desejo comprar esse livro, comprei o livro, pronto, satisfiz o meu desejo. Mentira, porque você vai continuar desejando, só que você vai desejar outras coisas, né? E aí tem os desejos mais materiais e os desejos imateriais. Aí ela quer entender, até onde eu entendi, né? Ela quer entender essa linguagem imaterial, que o Schopenhauer é isso, a representação da matéria, ela quer entender o material também, mas ela quer entender, além disso, o imaterial, né? Que são os afetos, os desejos, e etc. Mas eu não sei por que eu comentei isso. É Ana Carolina Soria. É bem interessante as aulas dela. Mas Legal. agora eu não me lembro qual foi o gatilho aí que me fez lembrar dela. Alguma coisa aí Legal. que passou, alguma coisa Show que de eu bola. li aí. Hum. Os médicos apoiam essa fácil confiança, mesmo os informados entre eles deixam de estimar corretamente a severidade dos distúrbios neurológicos. Um colega e amigo, que tem em alta conta por ter se voltado para a psicanálise, após várias décadas de trabalho científico baseado em outras premissas, escreveu-me certa vez: o que necessitamos é um tratamento ambulatório curto e cômodo para as neuroses obsessivas. Não pude lhe fornecer isso. Eu vergonhei-me e procurei me desculpar com a observação de que provavelmente os especialistas em medicina interna ficariam também satisfeitos com uma terapia de tuberculose ou do câncer que reunisse essas vantagens. Para dizê-lo do modo mais direto, a psicanálise requer longos períodos de tempo, semestres ou anos inteiros, mais longo do que espera o paciente. Por isso, temos a obrigação de revelar esse fato ao doente antes que ele se decida finalmente pelo tratamento. Considero mais digno e também mais adequado se já de antemão prevenimos, sem pretender assustá-lo, acerca dos sacrifícios e das dificuldades da terapia analítica, privando-o, assim, de qualquer direito em afirmar depois que foi atraído para um tratamento cuja extensão e significado ele não conhecia. Quem se deixa intimidar por essas informações revelaria depois inapto, sem dúvida. É bom proceder de uma triagem desse tipo antes do início do tratamento. Com o maior esclarecimento dos enfermos, cresce também o número dos que se passam nessa primeira prova. E é bom lembrar aqui também, por exemplo, assim, aí já entra outras formas de tratamento, né, com essa questão do tempo, por exemplo, assim, a psicanálise breve, ela vai trabalhar com um tempo mais curto, só que ela vai pegar uma coisinha só do universo ali problemático e vai cutucar só uma coisinha ali, vai mexer só em uma coisinha. Então, aí você diminui também. Tem essa questão que ele falou assim lá no começo do texto, 5 vezes por semana. Só que não é para todo mundo 5 vezes por semana. Ali ele falou 6, né? Segunda a sábado, só domingo, feriado, essas coisas que não. Tem também uma outra coisa importante que ele fala da relação da falta. Nem todo mundo funciona assim, né? Por isso que ele fala dessa questão de uma avaliação antes. Porque tem pessoas que que não vão faltar, porque justamente elas têm uma espécie, igual quando a gente falou de neuróticos também, para fazer o compromisso de uma forma tão rígida, que ela não vai faltar. Mas para outra pessoa, você precisa forçar ela a vir. E aí você coloca muitas vezes essa questão do valor do tratamento, põe uma multa, mas isso é em alguns aspectos, porque não é para todo mundo. Novamente, a gente cai que há uma individualização também no tratamento. Tem pessoas que vão precisar tratar mais tempo, outros menos. Como você vai saber disso? Igual ele falou ali, você vai fazer uma anamnese por algum tempo para entender qual é o caso. E aí você vai dar
não um diagnóstico, né, mas um parecer, uma opinião sobre aquilo. Claro que você não vai falar de diagnóstico, há uma discussão entre diagnóstico, se passar o diagnóstico ou não. Mas isso pode ser tratado de outro jeito hoje em dia. E porque também o tratamento longo depende também da pessoa ter grana, dinheiro. Você vai falar, você ficar 10 anos aqui, a pessoa tem dinheiro para bancar isso, 5 anos, 6 anos. Então tem tudo essas coisas que pesam hoje em dia. Eu me recuso a fazer os pacientes se comprometerem por um certo período com o tratamento. Permito a cada um interromper a terapia quando lhe aprover, mas não lhe escondo que uma ruptura, depois de um breve trabalho, não trará consigo nenhum êxito e facilmente poderá deixá-lo num estado insatisfatório, como uma operação inacabada. Nos primeiros anos da minha atividade psiquiátrica, eu tinha uma enorme dificuldade em fazer os doentes perseverarem. Há tempos, essa dificuldade se modificou. Agora tenho que me preocupar em induzi-los a parar. O encurtamento da terapia analítica é um desejo legítimo, cuja realização, como veremos, é tentada por diversos caminhos. Infelizmente, o fator importante contraria. A lentidão se efetuam mudanças psíquicas profundas e, em última instância, talvez a atemporalidade nos processos inconscientes. Lembra que lá naquele texto do inconsciente, ele vai falar sobre isso, que uma das características do inconsciente é a temporalidade. Quando os doentes se veem ante a dificuldade de enorme gasto de tempo da análise, não é raro que propõem um expediente para resolvê-lo. Dividem seus males entre aqueles que consideram intoleráveis e os que descrevem como secundários, dizendo: se o senhor puder me livrar desse, por exemplo, dores de cabeça ou determinada angústia, com o outro eu mesmo me arranjo na vida. Olha só o que eu acabei de falar, hein? Uhum. Nisso, porém, eles subestimam o poder seletivo da análise. Certamente o médico analítico pode fazer muito, mas não é capaz de determinar exatamente o que fará ocorrer. Ele inicia um processo, a dissolução das repressões existentes. Pode vigiá-lo, promovê-lo, tirar obstáculos do campo, do caminho. Deixa eu só ver quem está entrando, um minutinho. É interessante, sabe, Rafael? Eu estava lembrando disso agora, você lendo e eu lembrando, que falou de atemporalidade, né? Ah, Tem a questão de pacientes que questionam, dizem que ouvem vozes, né? isso. Mas você já imaginou que essas vozes que ele diz que escuta, que é possível que seja isso, né? São várias vozes parecidas que ele já ouviu durante a vida toda. E Uhum, quando ele escuta de uma pessoa, ele ecoa essas várias vozes na psique frágil dele, entendeu? uhum, Então, essa atemporalidade pode ser isso. Quantas vezes você ouviu a palavra senhora, por exemplo, na vida? Várias ah, vezes, né? Várias várias. vezes. Aí você escuta de uma pessoa, de repente, aí você ecoa aquela senhora, a senhora de fulano que falou isso, de fulano, de cicrano, de beltrano. Então, eu acho que essa seria um exemplo de atemporalidade do inconsciente, né? Sim, e também porque é assim, né? Quando a gente pega lá o inconsciente, o artigo, ele vai falar também que para o inconsciente não existe essa questão de passado ou futuro, é tudo presente. Então ele defende bastante essa ideia. A gente, inclusive, vai ler esse livro, vai reler, porque a gente começou e depois parou. Vai pegar do zero e vai ler as 40 páginas dele, que é bem interessante isso. Deixa eu ver onde para aqui. Mas no conjunto, mas no conjunto, esse processo iniciado segue seu próprio caminho. Ele não permite que se prescreva nem sua direção, nem a sequência dos pontos que ataca. O poder do analista sobre a manifestação da doença pode ser comparado à potência masculina. O homem mais vigoroso é capaz de gerar tudo uma criança, mas não de fazer crescer no organismo feminino uma cabeça, um braço, uma perna. Não pode sequer determinar o sexo da criança, pois apenas inicia também um processo altamente complicado, determinado por acontecimentos antigos
que termina com o filho separando-se da mãe. Também a neurose de uma pessoa tem características de um organismo. Suas manifestações parciais não são independentes uma da outra. Elas se condicionam, costumam apoiar-se mutuamente, sofre-se apenas de uma neurose, não de várias, que casualmente se encontram no indivíduo. O doente ao qual livramos de um sintoma intolerável, conforme seus desejos, bem poderia descobrir que um sintoma que era ligeiro se exacerbou até ficar intolerável. Quem desejar separar o êxito, tanto quanto for possível, de suas condições sugestivas, isto é, transferenciais, fará bem em renunciar ao que de influência seletiva sobre o resultado terapêutico que o médico talvez possua. Os pacientes mais bem-vindos ao psicanalista serão os que lhe pedirem saúde plena, na medida em que puder ser alcançada, e puserem à sua disposição todo o tempo que for necessário para o processo de restabelecimento. É claro que somente em alguns casos pode esperar condição tão favoráveis. O próximo ponto sobre o qual se deve decidir no começo do tratamento é o dinheiro, os honorários do médico. O analista não contesta que o dinheiro deve ser visto em primeiro lugar como meio de autopreservação e obtenção de poder, mas afirma que poderosos fatores sexuais estão envolvidos na apreciação do dinheiro. Ele pode lembrar que as questões do dinheiro são tratadas pelo homem civilizado de modo semelhante às das coisas sexuais, com a mesma duplicidade, falso poder e hipocrisia. Então, ele já está decidido a não fazer igual, a tratar o assunto de dinheiro diante do paciente com a mesma natural franqueza na qual pretende educá-lo em questões sexuais. Ele demonstra ter se desembaraçado ele mesmo da falsa vergonha, ao comunicar espontaneamente enquanto estima seu tempo. Nada de tabu. Depois das prudências humanas, recomenda que não se deixe acumular grandes somas, solicitando o pagamento a intervalos curtos regulares, mensalmente, digamos. Como se sabe, o valor do tratamento não é aumentado aos olhos do paciente quando se cobra bem pouco por eles. Sabemos que essa não é a prática dos médicos de nervos e outros especialistas na sociedade europeia. Mas o psicanalista pode se pôr no lugar do cirurgião, que é sincero e custoso, porque dispõe de tratamentos que ajudam. Penso que é mais digno e eticamente mais irrepreensível declarar suas reais exigências e necessidades, em vez de, como ainda hoje costuma entre os médicos, fazer papel de filantropo desinteressado, situação que certamente não lhe cabe, e afligir-se ou invectivar a falta de respeito e o afã da exploração do paciente. Em prol de sua reivindicação de pagamento, o analista alegará também que, embora trabalhe muito, jamais ganhará tanto como outros especialistas em medicina. Pelas mesmas razões, ele deve se recusar a tratar alguém sem honorário, e não fazer exceção para os colegas ou seus parentes. Essa última exigência parece ir de encontro à camaradagem médica, mas tenha-se em vista que um tratamento gratuito significaria bem mais para um psicanalista que para qualquer outro. Ou seja, a subtração de parte considerável do tempo de que dispõe para ganhar a vida. Uma oitava, uma sétima parte, talvez, durante muitos meses. Um tratamento gratuito simultâneo roubará já um quarto ou um terço de sua capacidade de ganho, que seria equivalente ao efeito de um grave acidente traumático. Tudo bem aí? Pergunte, então, se a vantagem para o paciente compensa, de algum modo, o sacrifício do médico. Creio que pode arriscar um juízo a esse respeito, pois durante uns 10 anos dediquei 1 hora por dia, ocasionalmente 2, a tratamentos gratuitos, porque queria trabalhar com a menor resistência possível, a fim de me orientar no estudo da neurose,
mas não encontrei vantagem para o que procurava. O tratamento gratuito aumenta bastante algumas resistências neurológicas, mas mulheres jovens, por exemplo, a tentação que está contida na relação de transferência, nos homens jovens, a revolta contra o dever de gratidão que provém do complexo paterno, que se inclui entre os mais sérios obstáculos à ajuda médica. A ausência do efeito regulador proporcionado pelo pagamento ao médico se faz sentir bastante penosamente. Toda a relação se afasta do mundo real. Retira-se do paciente um bom motivo para se empenhar pelo fim do tratamento. Podemos nos situar bem longe da condenação ascética do dinheiro, no entanto, lamentar que a terapia analítica, por razões externas e internas, seja quase inacessível para os pobres. Quanto a isso, não há muito o que fazer. Talvez seja verdade na afirmação frequente que sucumbe com menor facilidade à neurose. Aquele a quem as necessidades da vida fazem trabalhar duramente. Indiscutível, sem dúvida, uma outra experiência, a de que um homem pobre que produziu uma neurose dificilmente se livra dela. São muitos bons serviços que ele presta na luta pela autoafirmação. O ganho secundário trazido pela doença é muito importante para ele. As comiserações que as pessoas recusaram a sua necessidade material, ele agora reivindica em nome da neurose e possa libertar das exigências de combater sua pobreza mediante o trabalho. Quem ataca a neurose de um pobre com meios de psicoterapia, via de regra, faz a comprovação de que o caso pede uma terapia prática inteiramente diversa, do tipo que, segundo a nossa tradição local, era utilizada pelo imperador José II. E claro que, ocasionalmente, encontramos pessoas valiosas que não têm culpa de seu desamparo, nas quais o tratamento gratuito não esbarra nesse obstáculo e obtém resultados felizes. Para a classe média, o dinheiro exigido na psicanálise é excessivo apenas na aparência, sem considerar que são incomensuráveis de um lado, saúde e capacidade de realização de outro, um moderado dispêndio financeiro, somando os gastos infindáveis com sanatórios e tratamento médicos, e contrapondo eles o acréscimo da capacidade da realização e aquisição após uma terapia analítica bem-sucedida. Pode-se dizer que os doentes fizeram um bom negócio. Não há nada mais caro na vida que a doença e a estupidez. Olha essa frase que bonita aqui. Bom, gente, vamos encerrar por aqui hoje, tá bom? E amanhã a gente continua na leitura, certo? Então, deixa eu só parar a gravação aqui. E pô.